Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui de novo, a Karen, no canal iKaren, trazendo novidades dos Estados Unidos para vocês, mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês de leitura, um livro que eu tô lendo e tô gostando muito. Apesar de ser um pouco assim, meio que chocante um pouco, mas é uma realidade bem interessante de saber. Então, às vezes eu fico perguntando, né, por que a gente... Aqui, na maioria das pessoas que nas últimas eleições americanas, principalmente nessa última eleição americana, onde o presidente Donald Trump virou o presidente nacional, virou o presidente favorito de muitas pessoas, e houve muitos vácuos, muitas indagações sobre quem é essa pessoa, apesar de ser a pessoa midiática que ele é. Então, a sobrinha dele, há algum tempo, queria lançar um livro falando sobre um memoir, umas memórias sobre a sua relação com a família e a família Trump em geral, como se processou toda essa criação da família, como se deu todo o desenvolvimento do Donald Trump dentro do seio familiar. Nesse livro que eu tô lendo aqui, que se chama, na tradução livre em português, é demais, nunca suficiente, ainda não tem em português. Vocês podem encontrar na Amazon americana, em algumas Amazons latinas também, que tem a versão em espanhol, ainda não saiu a versão em português. Mas acho interessante quem gosta de leitura e se sabe um pouquinho de inglês ou espanhol, ler esse livro. Esse livro é indispensável para saber os meandros realmente de como se desenvolveu o Donald Trump dentro do seio da sua família e por que a gente tem razão de não querer ele como nosso presidente. É interessante pensar porque isso é uma situação que foi um ambiente na vida dele que foi totalmente programada e criada para sair essa pessoa que ele se tornou, né? E ela também sendo descendente dessa família, nada melhor do que ela mesma falando. Ela queria lançar esse livro há muito tempo antes, até durante a pré-campanha dele, só que ela achou que iria aparecer, que ela queria dinheiro, então, ou queria aparecer, então ela fez agora em junho e foi realmente um dos livros mais vendidos. Atualmente esse livro, ele está na Amazon, garanto que no lugar 70, né, mais ou menos dos 100 livros mais lidos na América. Tem muitos livros na América nos seus best-sellers falando sobre Trump também, mas esse livro me deixou bastante assim pensativa, porque não foi nada fácil a narração dela falando da relação péssima, né, que ele tinha com a família. Falando sobre esse livro, né, vou falar um pouco sobre a autora. Então, ela é a sobrinha dele, se chama Mary L. Trump, ela é PhD, né, ela é uma psicóloga, né, então ela tem o seu PhD, ela estudou aqui nos estudos avançados pelo Instituto Dermer de Estudos Psicológicos nos Estados Unidos. Atualmente ela mora em Nova York com a filha. E nesse livro, então, como ela aborda a família, né? Claro que o Donald Trump no começo diz não vá publicar esse livro, mas ela diz não, vou publicar porque eu tenho que falar o que aconteceu, eu tenho que falar quem é essa família que criou o homem mais perigoso da América. É assim nas palavras dela, né? Até mesmo nos programas de TV ela falou sobre isso. O que ela aborda no livro, para vocês entenderem, né? Já que ele não está em português ainda, espero que logo fica uma tradução em português. O que ela colocou lá? Ela fala então a relação dele, né, com o pai e com a mãe, né, a relação dele com o pai e com a mãe. Ele tinha uma mãe extremamente narcisista e um pai controlador também narcisista, então ele teve um ambiente nada bom para ele, né? Ele aos 2 anos de idade ele foi meio que largado, a mãe ficou doente, então não houve uma educação por parte do pai, né, que ficou no lugar da mãe, né? Mesmo depois de todos esses anos, ele não teve, assim, por quem esperar. Então ele sempre achou que ele precisava de mais. Então o argumento dela de ter mais e nada é suficiente é porque veio lá na infância. Por ela ser psicóloga, ela sabe analisar isso muito bem, né? Ela fala do alcoolismo do pai dela, né? Da influência que se teve dele escolher o avô, né? Escolher o Donald Trump como seu queridinho, então o filho mais velho que se empenhou a vida toda para buscar esse amor do pai nunca teve, então ele se entregou ao álcool. Essa é a desculpa realmente que ele
ficou se sentindo o filho rejeitado, né? Ela comenta muito isso aí, né? Então muitas pessoas dizem, isso parece casos de família, parece, sabe, aqueles programas, mas não é. Ele é bem detalhado, ponto a ponto, ela fala cada geração, cada filho, ela fala a história dos avós, as histórias dos encontros dessas pessoas, então eu recomendo que vocês leiam esse livro. Então, né, gente? Então, ali de nada se cria, né? Na realidade, tudo ali foi realmente programado para que ele fosse o que ele é, né? O pai dele o pai do Donald Trump foi uma péssima influência para a família, porque ele era um cara que não tinha valores muito corretos, né? Ele incentivava a mentira, ele achava que a pessoa que pedisse perdão, desculpas, era muito claro, era uma pessoa fraca, uma pessoa perdedora, um loser, né? Então, ele colocou isso na cabeça dos filhos. Então, ele foi criado dessa maneira e ele não tinha com quem se espelhar, só no pai. Então, ele ficou meio que macaco de imitação do próprio pai. O conselho dele nunca pagar impostos, ter mais dinheiro, isso também veio do pai, né? Ele também, com isso, ele não tendo ninguém que o incentivasse, então Donald Trump, ela contando que ele sempre teve uma baixa estima, né? Ele foi rejeitado pelo pai, a mãe só pensava nela também, era egoísta, então ela não cuidava dos filhos tão bem assim. Então foi se criando o que ela chama de narcisismo maligno, né? Que ele foi se desencadeando um narcisista, onde ele sempre foi o seu próprio cheerleader, ou pela baixa autoestima, ele sempre foi seu próprio torcedor, tanto que vocês veem mesmo quando ele fala, eu sou isso, porque ele tem essa tendência a querer se autoelogiar, né, desde criança, né. Ele tem desordem de personalidade, ela coloca várias características porque ela é uma psicóloga, é muito interessante, né, e ao mesmo tempo ele foi uma espécie de Frankenstein nas mãos do pai. O pai botou muito poder desde cedo, e exatamente isso foi moldando, né, a personalidade de Donald Trump, né. E por ele nunca ter nada o suficiente, para ele nada, ao que ele acha que nada é suficiente, então ele estava sempre buscando algo a mais, sempre mais, e parece que nada supria esse vazio da mãe, né? Então ela coloca bem o lado psicológico. Esse é um dos aspectos do próprio livro, os aspectos que me deixaram bastante curiosa, porque são os meandros psicológicos onde eu gosto de estudar. Mas ela fala bastante sobre detalhes financeiros, de como o pai boicotou todos os sonhos do filho mais velho, ele não deixou ele se desenvolver como aviador, ele não deixava ele morar em um apartamento próprio, ele fez tantas coisas contra o próprio filho mais velho. Então o Trump, nessa onda, ele surfou, né? Ele ficou de braçada, pegando todos os benefícios da família, inclusive as heranças, né? Então, gente, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, compartilhar para mais pessoas. E espero que tenha tradução em português, né? Para todo mundo poder ler enquanto ainda se tem interesse na vida desse senhor. Mas acredito que vai sair, sim, o livro. E ela foi bastante afrontosa. E ela realmente é uma pessoa que não concorda em nada, zero, com o tio dela, e ela acha um absurdo que ele é o presidente dos Estados Unidos. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau.